galera! Estamos de volta, canal Aposta da Dupla no ar nesse sabadão, dia 8 de abril. Então, sabadão grade cheia, né? Trouxemos 10 jogos, mas muita atenção aí, né? Rodada pré-Champions, então tem que ficar de olho aí nos favoritos. Então tá aí o meu amigo Thiago Dornelles, como é que estamos aí, Dornelles? Tudo certo, deixar aquele abração para todo mundo, pedir pro pessoal já chegar deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. E sem muita enrolação, gurizada. Bora pros jogos. Vamos começar aqui com o joguinho do United contra o Everton, né, pela Premier League. Então a gente vê o histórico de confrontos, uma vantagem da equipe do United, né? 5 vitórias, apenas uma derrota e 4 empates. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? O United aí com uma race interessante, né? 7 vitórias, um empatezinho e 2 derrotas. E já aqui a equipe do Everton, uma race fraca, né? Com 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. Aquilo que o Di falou, né? Ficar atento aí que meio de semana vai ter a rodada da Champions, vai ter rodada aí da Europa League, Conference League. Então, ficar sempre ligado aí na escalação dos times, né? A gente vê que o United vai pegar o Sevilla aqui pela Europa League. United muito superior ao Sevilla, acredita que passe com facilidade nesse jogo. Então, ficar ligado aqui. Pode ser que o United dê uma rodada no elenco, né? Por causa que tem esse jogo aqui importante aqui na sequência, né? O bom é que é em casa e não precisa viajar, né? A gente vê aqui que o United está na 4ª colocação, então está nessa briga aqui por uma vaga direta na Champions, né? O Tottenham está logo atrás ali com 50. Então aqui também não pode frouxar a corda, né? Então é capaz de perder essa vaga direta aí para a próxima Champions, né? Então tem que continuar aqui firme aqui para garantir, pelo menos ficar entre os 4 aqui para garantir essa vaga. Já a equipe do Everton aqui brigando para não cair, né? Conseguiu dar uma afastada ali, mas cara, a gente vê que tá bem bolado aqui, né? Então, pô, desde o Crystal Palace, que é o 12º, a gente vê aqui por diferença para o 20º, são 7 pontos. Então, cara, bem parelha a briga aqui. Então, situação que realmente não tá mole aqui pro Everton, que tem que tentar também pontuar aí, né? Mesmo jogando fora de casa, para ver se consegue se afastar um pouco da zona aí. A gente vê a race aqui do United, uma race muito boa como mandante, né? Tem apenas uma derrota no primeiro jogo em casa, e depois tem 3 empatezinhos. De resto, só vitórias, né? A gente vê aqui que o United em casa vem bem forte, né? Marcando muitos gols. E já a equipe do Everton, como visitante, apenas uma vitória contra a pior equipe do campeonato. De resto, aqui, muitas derrotas, alguns empates, né? Conseguiu arrancar alguns empates contra o próprio City aqui, né? Então a gente vê que às vezes dá uma engrossada no caldo da equipe do Everton aqui, mas vencer, cara, é só essa vitória aqui contra o Southampton e nada mais. Mais dados das duas equipes. O United não perdeu em 8 das últimas 10. O Everton concedeu 2 ou mais gols em 6 partidas, né? Então é uma defesa fraca aí que vem sofrendo muitos gols. Ambas marcam não em 7. A gente vê aqui a média de gols das duas equipes. O United 2,36, o Everton 2,43. O United com uma média interessante de gols marcados, 1,79. Já o Everton, um ataque muito fraco, 0,71. É quase o contrário que as duas médias das duas equipes, né? Daí o United sofre pouquíssimos gols, 0,57. E já o Everton sofre 1,71. Uma defesa, como eu falei, fraca, né? E vai pegar um ataque aí que é muito bom. Então, cara, tem tudo aí para termos gols aí principalmente do United nesse jogo. O 0,5 HT 71% para as duas equipes, muito bom buscar um golzinho no primeiro tempo. 1,5 melhor ainda, 71 e 86% para o Everton. Então, cara, buscar um gol no primeiro tempo, 1,5 para esse jogo vem muito quente. A gente vê que o 2,5 do United é bom, mas do Everton já é muito baixo, né? E o 3,5 também muito forte aqui para as duas equipes. Então, para esse jogo aí, ficar ligado aí para buscar pelo menos 2 gols nessa partida aí. E mais de 3 já é complicado, pessoal. Quem quiser buscar até 3 gols aí,
tem números interessantes, mas mais de 3 aí já é melhor ficar na casa do under aí. Pro trade, pessoal, o que eu venho buscar aqui? Cara, o United, mesmo se poupar alguns titulares, que até acredito que não vá poupar, cara, mod de 1,55 em casa ali, a gente vê que ele é muito forte, né? Começa os jogos com muita força, muita vontade, já marcando já no primeiro tempo. Então essa é a minha ideia para o jogo, vim buscar esse back, a equipe do United, mesmo que ele vier com um time um pouco modificado, a equipe do Everton tem uma defesa muito fraca e tem tudo aí para o United furar essa defesa já no primeiro tempo. Então essa é a minha ideia do trade, buscar esse backzinho, a equipe do United. Vamos para a minha entrada pré aqui. Eu peguei um dupla chance para a equipe do United, mais de 0,5 gols no primeiro tempo e mais de meio gols no jogo. Oddzinha de 1,72 e o meu placar para esse jogo 3-0 United. Tá, então 3-0 United é o palpite do Dornelles. Vamos agora para a Bundesliga, jogo do Freiburg e do Bayern de Munique. Então tudo para ser um jogão também, né? A gente vê que no confronto aí nos últimos 3 anos é o Bayern, né? Não adianta. Tem 6 vitórias para cima do Freiburg. Freiburg apenas com uma vitória e um empatezinho. Aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Então, o Freiburg, nos últimos 10 jogos, 4 vitórias, 2 derrotas e 4 empates. E já o Bayern aqui, nos últimos 10 jogos, 7 vitórias e 3 derrotas. O Bayern tem o jogo contra o City, né? Na Champions. Cara, ficar de olho também nisso aí, né? Nas escalações. O Bayern tem uma gordurinha, né? Tem 2 pontos a mais do que o Borussia Dortmund. Então, o Freiburg é aqui quarto colocado também. Então, se ganhar, vai a 50 pontos. Então, tem tudo para ser um jogão, né? Um jogão. O Bayern tem que ver a escalação, né? A gente vê que o Freiburg jogando em casa, pô, vem fazendo um excelente campeonato, né? Olha aqui, apenas uma derrota no primeiro jogo, jogando em casa, que foi para o Dortmund. De restante aqui, só vitórias e empates. E o Bayern jogando fora de casa, até que não faz uma race perfeita, né? Porque temos aqui 3 derrotas e 3 empates, mas é o Bayern, né? Não adianta aí, faz gol em praticamente todos os jogos. E, pô, tô confiante também que esse jogo aí, o Freiburg, se for ver que em apenas um jogo não marcou gol, né? Apesar de todos os ter rolado empate aqui, uma derrota, pelo menos marcou seus gols, apenas 0-0. E o Bayern jogando até fora de casa, que a gente vê que vai estar na nossa entrada também, não anda goleando, né, fora de casa. No máximo aqui, dois gols, né, nos últimos jogos. Apenas esses 2 primeiros jogos que goleou fora de casa. De restante ali, ganhou por 2 gols de diferença, 1 gol. Não muito mais que isso. Vamos para mais dados aqui. O Freiburg não perdeu em 8, concedeu nas últimas 6, under 3,5 nas últimas 10 e over 1,5 em 8. Já o Bayern marcou nas últimas 10, marcou primeiro nas últimas 7, concedeu 2 ou mais gols nas últimas 4, over 2,5 nas últimas 4 e ambos marcam sim nas últimas 4. Então, Freiburg média de 2,85, o Bayern 4,04, né? Então, Freiburg 1,50 feitos para 1,35 sofridos, o Bayern quase 3 feitos para 1,12 sofridos. 0,5 HT 60% Freiburg, 96 Bayern, 1,5 81 e 96, o 2,5 50% Freiburg, 65 Bayern. Ambos marcam aqui 54% Freiburg e 65% Bayern. O under 62% Freiburg e 50% Bayern. Vamos para as odds. Então temos aqui um Freiburg a 7, Bayern a 1,49. Então para o trade aí, dá para tentar ficar de olho nesse back, a equipe do Bayern, né? Mas tem que esperar sair a escalação, ver se o Bayern vai com o time completo. O Bayern, querendo ou não, pode poupar nesse jogo aí para... Porque, pô, na Bundes ali o Bayern tem como correr atrás depois, né? Já na Champions vai ter esse jogão contra o City aí. Então, com certeza, é mais importante. Então, tem que ver como é que vai estar o Bayern, a postura da equipe para comprar esse back aqui. Ou até mesmo, né, se vê que o Freiburg está bem no jogo, daria para trabalhar esse lei a equipe do Bayern.
Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui ambas as equipes marcam e um handicap mais 4 do Freiburg. Então o Freiburg pode perder por 3 gols de diferença, pagando 1,75. E meu palpite, meu placar, 2-2. Perfeito. Então tá aí a análise do Di pro esse jogão aí do Bayern. Vamos ver se dessa vez aí ele não deixa os guri na mão, né? O último jogo aí contra o Freiburg ele conseguiu entregar a rapadura. Mas vamos lá. Agora vamos continuar aí na Bundes, né? Joguinho do Dortmund contra o Union Berlim. Tá contigo, Di. Vamos lá então. Tendência de ser outro jogão, né? Confronto aqui nos últimos 3 anos, nós temos 4 vitórias do Dortmund e 3 do Union Berlim. A Race aqui, né? A gente vê que nos últimos 10 jogos o Dortmund aqui tem 6 vitórias, 3 derrotas e um empate. Perdeu os últimos 2 jogos aqui, né? Para o Bayern e para o Leipzig pela Copa aqui. E perdeu esse jogo para o Chelsea também na Champions, caiu fora. O Union Berlim que já teve melhor também, né? Mas tá num momento não tão legal agora, com 3 vitórias, 3 derrotas e 4 empates. Pegou uma sequência meio ruim aqui e foi eliminado da Liga Europa pelo São Giloás. Então a gente vê que mais essa briga na Bundesliga tá interessante, né? O Borussia é segundo colocado e o Union Berlim terceiro com 51 pontos, estão 2 pontos atrás do Borussia. Então, pô, se o Union Berlim chega a ganhar esse jogo aqui, é interessante, né, para o Union Berlim. O Borussia também precisa ganhar, né, para daí, de repente, se o Bayern dá aquela tropeçada, assume a liderança. Então, cara, tem tudo para ser um jogo aberto aí, um jogo de gols, ao meu ver, né. A gente vê que o Borussia em casa vem brabo, né, muito bem, tem apenas uma derrota lá atrás, de restante aqui são 10 vitórias e um empate. E o Union Berlim, jogando fora de casa, faz uma campanha mediana, né? Se fizesse uma campanha um pouquinho melhor aí, de repente poderia estar melhor até, brigando com mais pontos ali, né, pelo título. Vamos para mais dados. O Borussia marcou em 8, marcou 2 ou mais gols em 6, concedeu nas últimas 6. Over 0,5 HT nas últimas 8 e over 1,5 nas últimas 6. Já a União Berlim, over 1,5 nas últimas 6, ambas marcam não nas últimas 4. A gente tem média do Borussia aqui 13,54, do União Berlim 2,65. Feitos do Borussia 2,19, sofridos 1,35. União Berlim 1,58 feitos para 1,08 sofridos. 0,5 HT do Borussia é muito bom, né? 92%. Do União Berlim 65. 1,5 81% de ambas as equipes. O 2,5 65 e 54. Já o under 3,5 54 e 77. Vamos para as odds aqui, né? Para o trade aqui, temos um Borussia 1,64, União Berlim a 6,2. Então, cara, o Borussia aí vem fazendo bons jogos, jogando em casa, né? Vem fazendo uma excelente temporada. E vai brigar pelo título, né? Caiu na Champions ali. Então, cara, no trade aí dá para tentar buscar esse back aí, a equipe do Borussia. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um dupla chance para o Borussia, um 0,5 HT e over 1,5 gols. Então, o 0,5 HT do Borussia é bem forte, né? Do União Berlim é um pouquinho mais baixo, mas, cara, para mim tem muito valor, pagando 1,78 e meu palpite, meu placar, 3-1 Borussia. Perfeito. Vamos tocar ficha e agora ir para a Premier League, joguinho do Wolverhampton contra o Chelsea. O Chelsea, né, pessoal? Ele mesmo. A gente vê aqui o histórico de confrontos. Uma vitória para o Wolverhampton, 3 vitórias para a equipe do Chelsea, 3 empates. E aqui a race das duas equipes. A gente vê que são duas races tenebrosas, né? Aqui o Wolverhampton com 5 derrotas, 3 vitórias e 2 empates. E já o Chelsea aqui com 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates, né? São races bem parecidas. Então, não é o melhor momento de nenhuma das duas equipes, né? Uma coisa para ficar muito ligado aqui nesse confronto. Próximo jogo do Chelsea vai pegar aqui ninguém menos que o atual campeão da Champions, o Real Madrid, fora de casa.
e um pouquinho motivado, né? Real Madrid que meteu apenas 4-0 no Barcelona, né? No Camp Nou. Então, cara, vai vir aí, vai pegar um Madrid com a moral lá em cima. Então, o Chelsea vai ter que se preparar muito para esse jogo, meu. Provavelmente vá poupar, né? Porque, cara, na Premier League a gente vê aqui que o Chelsea já não briga por nada, né? 11ª colocação. O Wolverhampton ainda tá nessa briga aqui para ficar longe da zona do rebaixamento, né? Por enquanto tá conseguindo cumprir a missão, mas tá ali ainda, né? Tá perigoso, então tem que pontuar, né? Vai aproveitar que vai pegar um adversário que tá no momento ruim também. E, pô, jogando em casa contra um adversário que tem esse jogo importantíssimo na próxima rodada. Cara, pro Chelsea avançar de fase na Champions League, ele seria muito importante, né? Então, ficar ligado nisso aí, porque pode ser vir com uma equipe bem mista ou totalmente reserva para esse confronto. A gente vê aqui a race das duas equipes, né? O Chelsea, o Wolverhampton como mandante e o Chelsea como visitante. A gente vê que o Wolverhampton perde muitos jogos, né? É um péssimo mandante, né? Mas tem algumas vitórias aqui, né? A gente vai ver que tem 5 vitórias, tem 2 empatezinhos. Então, e quando perde, a gente vê que não perde de muito, né? A gente vê que são, tirando aqui, claro, tem um 4-0, um 3-0 aqui. Mas, cara, algumas vitórias, 2 gols de diferença aqui, um golzinho. Então ele não toma tanto, não apanha tanto em casa, né? E já o Chelsea, como visitante aqui, apenas 4 vitórias, então é um péssimo visitante também. E quando ganha é aquele sofrimento, né? Ganhou aqui um joguinho por 2 gols de diferença, outro por 2 gols de diferença na última rodada. As outras 2 vitórias por 1 gol, vitórias magras. Então o Chelsea também faz uma campanha aí bem ruim aí como visitante. E a gente vê que não tem tantos gols, né, nos jogos do Chelsea. Tem um joguinho com 5 gols aqui, e de resto aqui, nada aí que chame muita atenção em gols, né? O Wolverhampton também não tem muitos jogos movimentados aí com tantos gols. Vamos para mais dados das duas equipes. O Wolverhampton concedeu em 8, under 13,5 em 9 e over 1,5 em 8. Então, mais ou menos aquilo que a gente falou, né? Uma equipe que geralmente tem 2 gols, mas não é tão over, né? Então, 13,5 também não sai muito. Já o Chelsea, pô, isso aqui todo mundo sabe, né? O under 13,5 bem forte para a equipe do Chelsea. E ambos marcam ou não em 7. A gente vê a média total de gols das duas equipes. São médias under, né? 2,21 para o Wolverhampton, 2,21 para o Chelsea. Gols sofridos, as duas equipes sofrem aqui 1,36 e 1,29, né? Então são defesas que são vazadas constantemente. E fazem poucos gols, né? As duas equipes com média de menos de um gol feito por partida. Então aí não tem o ataque dos melhores aí as duas equipes. O 0,5, 50 e 71. O 1,5, 50 e 71 também. O 2,5, fraquíssimo, né? 36 e 43. Então, cara, quem quiser buscar gols aí, acho que buscar aí no máximo 2 golzinhos nessa partida aí, estaria de bom tamanho. Mais que isso, já vejo bem complicado, né? Meu ponto de vista, muito mais interessante esse under 13,5 aqui do que buscar mais de 2 gols nessa partida. Pro trade, pessoal, o que eu venho trabalhar aqui? Cara, bem complicado aqui, né? A gente vê que o Chelsea está como favorito e fora de casa. Claro, tem um time muito mais qualificado que o Wolverhampton. Mas a gente vê ali que são campanhas bem parecidas, né? São campanhas bem parecidas ali do Wolverhampton como mandante, do Chelsea como visitante. O Chelsea também vem numa sequência horrível. E, cara, tem esse jogo importantíssimo na próxima rodada. Pode ser que poupe aí o seu time titular. Então, aí, se o Chelsea vier com um time mistão aí, reserva, eu vou olhar aqui com muito carinho, cara, trabalhar esse lei equipe do Chelsea, né? Vai estar jogando fora de casa, como a gente viu, ele faz uma campanha bem ruim. Então, vou tentar aqui me expor aqui nesse lei ao Chelsea no trade aqui. Já minha entrada pré, pessoal. Eu fiz aqui um criar aposta. Eu peguei o Wolverhampton handicap mais 2 europeu. Então pode até perder por 1 gol de diferença que dá green.
mais de um gol na partida, né? A gente viu ali que apesar das equipes serem bem under, foram pouquíssimos empates em 0-0, né? Que tivemos ali para as duas equipes. Então, um golzinho na partida, menos de 4,5 gols no jogo. Então, como são o 13,5 já vem bem forte, mas eu peguei uma linha um pouquinho acima ali para dar mais uma segurança. Então, um under 4,5 e menos de 14,5 cantos. Também eu vi ali no histórico ali que, cara, nem 10 escanteios tá batendo ali, né? Para as duas equipes ali. Então, cara, ainda peguei uma linha bem acima aqui, um under 14, uma linha bem segura para dar mais um up nessa nossa odd. Ficou uma odd de 1,62 e o meu placar para esse jogo 1-1. Tá, então, 1-1 é a análise e o palpite do Dornelles. Vamos seguir na Premier League, jogo do Aston Villa e Nottingham Forest. Então a gente tem um confronto entre as equipes, né? Apenas um 1-1 nessa temporada mesmo. Então a gente vê que a race, né, das duas equipes, pô, Aston Villa tá num momento muito bom, né? Os últimos 6 jogos, 5 vitórias e um empate. Mas aqui tem 3 derrotas ainda na race aqui, mas se for ver aqui, pô, derrota para o Arsenal, para o City, e aqui foi um tropeço, né, para o Leicester, mas foi um baita de um jogo, e tem ainda essa vitória sobre o Southampton. Já o Nottingham Forest aqui, nos últimos 10 jogos, muito mal, né, muito mal. Tem apenas uma vitória que foi em casa, de restante 3 empates e 6 derrotas, né. Então a gente vê aqui que o Aston Villa, pô, nessa crescente aí, subiu na tabela, né? Está em sétimo colocado, então já está brigando aqui por uma vaga nas ligas europeias, na Liga Europa, né? A Champions está bem distante, mas cara, uma Liga Europa aí, tem do Liverpool aqui também, então vai tá boa essa briga aí para quem quiser uma vaga na Liga Europa, né? Já o Nottingham Forest aqui em 17º, tá nessa briga aqui também contra o rebaixamento, né? A gente vê que, pô, a briga tá boa, né? Tá boa, vai até o final essa briga aqui, muitos times envolvidos. Então, nós chegamos forte aí, tem que comer, né? Mais feijão aí para não cair. A gente vê que o Aston Villa jogando em casa aí faz uma campanha mediana, né? Se for ver aqui as derrotas, uma derrota para o Arsenal, esse tropeço contra o Leicester, Liverpool, Chelsea e aqui o West Ham, né? Perdeu. E o Nottingham Forest apenas uma vitória, né? Contra o Southampton. De restante aqui apenas 13 empates e muitas derrotas. Nottingham Forest jogando em casa, né? Vamos para mais dados. Então a gente tem um Aston Villa marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 6, under 3,5 nas últimas 6, over 1,5 em 8. Já o Nottingham Forest concedeu nas últimas 8, não ganhou nas últimas 8, over 1,5 nas últimas 8, e ambas marcam sim nas últimas 5. Média de gols aqui 2,72 Aston Villa, 2,62 Nottingham Forest, 1,34 feitos para 1,38 sofridos do Aston Villa. Nottingham Forest 0,83 feitos para 1,79 sofridos. O 0,5 HT na casa dos 75% ali de ambas as equipes, 1,5 na casa dos 80%, o 2,5 na casa dos 50%, já o under 3,5, 72% Aston Villa e 69% Nottingham Forest. Vamos para as odds aqui. Temos um Aston Villa 1,65, Nottingham Forest a 6. O Aston Villa aí quando pegou equipes mais fracas venceu, né? Venceu e vem numa pegada muito boa, né? Vem numa race muito boa, num momento muito bom. E o Nottingham Forest aí fora de casa não consegue fazer um embate, né? Então acaba sendo uma equipe bem fraca e anda perdendo para quase todo mundo. Então, cara, no trade aí acho que tem valor tentar buscar esse back aí a 1,65, 1,70 no ao vivo, a favor da equipe do Aston Villa. Já minha entrada da pré, eu vou pegar uma vitória do Aston Villa, pagando 1,62 e meu palpite, meu placar 2-1. Perfeito. Então vamos tocar a ficha aqui, continuar na Premier League. Joguinho do Fulham contra o West Ham. Tá contigo, Di. Vamos lá então, Fulham e West Ham. Então a gente vê que confronto nos últimos 3 anos aí uma vantagem do West Ham, né? Com 3 vitórias, 2 empates. Aqui, se a gente for ver a race das duas equipes, né? O Fulham nos últimos 4 jogos, 4 derrotas, né?
e tem 4 vitórias e 2 empates nos últimos 10 jogos. O West Ham tem uma race também mediana, né? Com 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates, uma race igualzinha do Fulham, só com as vitórias um pouquinho mais agrupadas aqui nos últimos jogos, e o Fulham aqui, mas pô, for ver aqui também os jogos que o Fulham perdeu, Manchester United, Arsenal, daqui, aqui foi um tropeço, né, contra o Bournemouth, e contra o Brentford, aí o Brentford vem fazendo uma excelente temporada, né. Te vê que o West Ham tem jogo, né, da Conference League contra o Gent, então pode ser que poupe, né? Pode ser que poupe também para jogar esse jogo. O Fulham jogando em casa faz a 11ª campanha, o West Ham é o pior visitante, né? E na tabela geral, o Fulham aqui é 10º, também daria para brigar por uma vaga na Liga Europa do ano que vem, né? Então tem que fazer o seu dever de casa. Já o West Ham aqui vai brigar também até o final do campeonato contra o rebaixamento, é 15º, né? Então o Fulham em casa aqui, a gente vê que faz uma campanha mediana, né? Mas se for ver as derrotas do Fulham, foi para o Arsenal, Tottenham, Manchester United e Newcastle. Então só a parte de cima da tabela, os 4 primeiros colocados que ganharam do Fulham. E a gente vê aqui que o West Ham aqui ganhou apenas uma fora de casa, então não vence ninguém quase, né? Tem apenas uma vitória fora de casa, jogando fora de casa. Já vamos para mais dados aqui. O Fulham marcou em 8, concedeu 2 ou mais gols nas últimas 4, over 2,5 nas últimas 4. O West Ham marcou primeiro nas últimas 5, marcou em 8, 0,5 HT nas últimas 6, over 1,5 em 9. Média de gols 2,79 Fulham, 2,32 West Ham, 1,39 feitos do Fulham para 1,39 sofridos, West Ham 0,93 feitos para 1,39 sofridos. O 0,5 HT, 75% ambas as equipes, 1,5 75 também, já o 2,5 68 do Fulham e 29 do West Ham. O under 3,5 na casa dos 75% ali de ambas as equipes. Vamos para as odds, temos um Fulham a 2,88, West Ham a 2,78. Então, para o trade aqui, pô, a gente vê que o Fulham ali jogando em casa faz uma boa campanha, né? Perdeu apenas para os 4 primeiros colocados. O West Ham jogando fora de casa não faz um bom campeonato, né? É o pior visitante da competição. E durante a semana vai ter esse jogo pela Conference League. É um título possível para o West Ham. Então, tem que tomar cuidado também com essa escalação do West Ham. Então, cara, juntando isso aí, eu venho trabalhar esse lê equipe do West Ham aí. Vejo que o Fulham jogando em casa ele faz bons jogos. Então, trabalhar esse lê equipe do West Ham, para mim, é o valor. Já minha entrada pré, eu vou pegar aqui um DNB do Fulham, pagando 1,95 e meu palpite, meu placar, 1-0 Fulham. Perfeito. Então vamos tocar ficha e agora ir para Portugal, pessoal. Portugal, joguinho do Arouca contra o Marítimo. Tá contigo, Gui. Vamos lá então, Arouca Marítimo. Confronto nos últimos 3 anos aí, uma vitória do Marítimo e 2 empates. Mas aqui, os últimos 10 jogos, né? Te vê que o Arouca tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Mas as derrotas aqui do Arouca, se for ver, né? Para o Braga, para o Benfica e para o Sporting. E a race do Marítimo aqui, né, nos últimos 10 jogos, apenas 3 vitórias e 7 derrotas. As 3 vitórias jogando em casa na race do Marítimo, né? Então, o Arouca aqui, 5º colocado, né? Mais distante dos 4 primeiros, 13 pontos atrás. Então, não tem muito o que fazer aqui, a equipe do Arouca, né? É brigar por essa vaga de 5º lugar mesmo. E já o Marítimo aqui, né? 16º, estão brigando para não cair. O Arouca, a gente vê que jogando em casa, né? Faz um bom campeonato. Temos aqui 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E o Marítimo fora de casa ganhou apenas do Paço Ferreira, né? E empatou 2, de restante perdeu todas. Vamos para mais dados. O Arouca não perdeu nas últimas 5, under 3,5 nas últimas 10, e ambas marcam não em 7. Já o Marítimo concedeu nas últimas 9, concedeu primeiro nas últimas 4. Então, dado interessante aí, né? Faz trabalhar a favor do Arouca.
Over 1,5 nas últimas 9, 0,5 HT nas últimas 8. O média de gols do Arouca 2,38, do Marítimo 2,69. Arouca 1,15 feitos para 1,23 sofridos. O Marítimo 0,81 feitos para 1,88 sofridos. O 0,5 HT do Arouca não é bom, né? 58, mas do Marítimo já é 85. O over 1,5 na casa dos 70% de ambas as equipes. O 2,5 fraco do Arouca, 35%. E 50% do Marítimo, já o under 3,5 na casa dos 80%. Vamos para as odds aqui, temos um Arouca 2,32, Marítimos a 3,45. Então no trade eu venho trabalhar esse lei equipe do Marítimo aí, que fora de casa não ganha de ninguém, né? E o Arouca jogando em casa aí faz um bom campeonato. Então, cara, de repente dá para trabalhar esse back equipe do Arouca também, mas para quem gosta de trabalhar a favor do tempo aí, esse lei equipe do Marítimo tá bom já. Vamos para a minha entrada pré, vou pegar aqui um empate anula a favor do Arouca, pagando 1,62 e meu palpite, meu placar, 2-0 Arouca. Perfeito, é o brabo, vai ganhar e não tem jeito. Falando em brabo, né? Vamos pro jogo do outro brabo aqui, ó. Que não é o Southampton, é o Manchester City, né? Então, Southampton versus Manchester City aqui pela Premier League. A gente vê o histórico de confrontos aqui. 2 vitórias Southampton e 6 vitórias para o City, 2 empates. E o Southampton que ganhou do City aqui na temporada, né? Eliminou o City da Copa da Liga Inglesa. O City foi com time reserva, né? E, cara, o pessoal não tava com muita vontade naquele jogo ali. Eu assisti um pouco ali, olha, uma preguiça para jogar aquela partida que eu vou te contar. Mas vamos lá, agora é Premier League, né? Aqui tá valendo a briga pelo título ali. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? A gente vê que o City tem 8 vitórias e 2 empates na race, uma race espetacular, né? E umas vitórias aqui que deu uma judiada na gurizada, né? Pô, 7-0, 6-0, 4-1 no Liverpool, né? E aqui a gente vê a race do Southampton. Tem 2 vitórias, né? 2 empates e 6 derrotas. Então, uma campanha bem fraca aí, né? Da equipe do Southampton. E vai pegar aí simplesmente o brabo. Que ficar ligado aqui, outra coisa, né? O City vai pegar na Champions League uma barbadinha aqui, né? Vai pegar o Bayern de Munique. Então, cara, jogo duríssimo. Então, certamente, né? O Guardiola vai poupar na Champions. Vai poupar aqui na Premier League. Bom, na verdade, tem certeza, né? O Guardiola, cara, não sei o que esperar dele. Ele poupa nos jogos que não dá para entender. Então, talvez ele poupe na Premier League, que, cara, mais lógico seria poupar, né? Pegar esse Bayern aqui, tem que estar na ponta dos cascos, né? Que o Bayern a gente sabe que é cruel, é um time difícil. E o City é que nunca venceu a Champions, né? Então, todo ano é o ano, né? Tá cada vez mais próximo, né? Uma hora vai ganhar. Aqui a gente vê a tabela de classificação. Cara, o City tá nessa briga aqui com o Arsenal, uma briga ferrenha, né? O Arsenal não tá rateando, né? Não tá rateando. E o City ele tá tentando, né? No momento tá aqui 8 pontos, mas tem um jogo a menos, né? Então vencendo aí fica a 5 de novo. E vamos ver, né? Ele tá aí torcendo por um tropeço do Arsenal. Na verdade, aí o Arsenal chegou a dar umas tropeçadas algumas rodadas atrás aí. Daí o City assumiu a liderança e daí foi ele que entregou, né? Foi ele que tropeçou e o Arsenal aí assumiu a ponta. Tá bonita essa briga. Então a briga ficou realmente só entre os dois, né? Já desgarraram aqui dos outros que vinham mais ou menos perto, né? Então, cara, o City aí tem que, apesar de ter esse jogo importantíssimo ainda da Champions League, tem que dar uma atenção para a Premier, senão vai ficar sem o título. Simplesmente aqui, ó, se não vencer o último colocado, cara, o último colocado, com a pior equipe mandante aqui, se não vencer o último colocado aqui, realmente daí não merece ser campeão. E aí o título vai ficar com o Arsenal e vai ser merecido. O Arsenal fazendo uma excelente campanha. A gente vê a race aqui do Southampton jogando em casa, 2 vitórias apenas, né? Uma race horrível, perde para todo mundo. Então, cara, uma equipe com uma dificuldade imensa para marcar gols, né? A gente vê que marcou 2 gols contra o Leeds, marcou 2 gols contra o Chelsea, né? O Chelsea também é uma mãe. E no último jogo aí, contra o Tottenham, fez 3 gols aí, mas de resto, cara,
dificuldade, marca um golzinho no máximo, como mandante, né? Ele leva muitos gols, né? Já a equipe do City, que é uma campanha boa, né? Como visitante, né? Apenas 3 derrotas, né? Derrotas contra o Liverpool, contra o United, contra o Tottenham. E, cara, de resto, tem vitórias e vitórias contra o próprio líder aqui, venceu 3-1. Então, cara, faz uma campanha assim boa a equipe do City como visitante. E é uma equipe aqui que não leva muitos gols, né? A gente for ver que levou 2 gols do United e levou 3 gols do Newcastle. Incrível, né? O Newcastle é uma equipe bem under. E esse jogo foi 3-3. Então levou 3 do Newcastle. E o resto aqui ou levou um ou não levou nenhum, né? E apesar de a gente saber que o City é uma equipe muito over, né? A gente vê que fora de casa não é tanto, né? Tem esse joguinho com 5 gols, tem esse outro joguinho com 6. De resto, tudo 4 ou menos gols os jogos do City aqui como visitante. E o Southampton em casa também não tem nada muito que chama muita atenção, né? Tem também um joguinho com 5 gols e um joguinho com 6. De resto, aí tudo 3, 4 gols no máximo aí. Então, não esperem tantos gols, né? Só porque o City vai pegar aí o último colocado, ele não costuma tomar muitas goleadas, não. Mais dados das duas equipes. O Southampton não ganhou em 8 das últimas 10, under 13,5 em 9 e over 0,5 HT em 8. Já o City marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10, over 2,5 nas últimas 3 e over 0,5 HT em 9 das últimas 10. Então é aquilo, né? A gente sabe que o City é muito over, né? E vem com uma média de gols muito, muito boa. Aqui, ó, média de gols das duas equipes. Southampton 2,41, o City 3,46. A gente vê que o Southampton marca 0,79 e o City 2,54. É um ataque muito forte da equipe do City. Já o de gols sofridos, o Southampton 1,62, uma defesa bem vazada, né? E o City aí sofre um pouquinho menos de um gol de média aí por partida. 0,5 HT. Bem interessante, quem quiser buscar um golzinho no primeiro tempo, cara, 76 e 79%. Então, muito bom esse índice para se buscar um gol no primeiro tempo nesse confronto. 1,5 também dados bem interessantes, né? O City 82% e o Southampton 59%, né? Justamente pelo seu ataque fraco, né? Então é mais gols sofridos do que feitos aqui da equipe do Southampton. 2,5 continua sendo bom para o City, para o Southampton já não é tão interessante, mas quem quiser buscar mais gols, sempre ficar de olho pelo lado do City aí, que tem a tendência a marcar mais gols. Mas ficar ligado naquilo que a gente comentou antes, né? Que o City aí provavelmente vai poupar alguns titulares. Se bem que no último jogo aí o Haaland não jogou, eles tocaram 4 no Liverpool, né? Então não fez tanta falta assim o Brabo, né? A gente vê que o Southampton também é um índice bom de under 3,5, mas, cara, jogo do City aí, trabalhar em under aí, eu já descarto totalmente, né? Se eles encaixam, ele resolve desandar, fazer gol. Então, não é muito interessante buscar esse under 3,5. Cara, só se fosse um under mais alto, assim, 4,5, talvez, ali, porque a gente viu ali na média das equipes, mas menos que esse 13,5 já é um pouquinho puxado. Pro trade, pessoal, cara, aqui não tenho muito o que inventar, né? Ver a escalação que o City vai a campo. Se o City for com uma equipe aí mista que seja, aí, pô, vai pegar o lanterna no campeonato. Então, cara, aqui, se o City der aquele padrão que sempre dá, né? Tem valor aí, mesmo se for com uma equipe mista, buscar esse back, a equipe do City. Mas, cara, sempre com leitura de jogo e tem que ter o padrão, né? Senão, não é porque é o City que eu vou entrar aqui a 1,30, né? É mais uma odd esmagada dessas. Cara, 1,30 tem que ser o padrão City mesmo. É amassando o adversário e o adversário não respirando. Então, daí, se tiver assim, eu entro nesse back, a equipe do City, contra a pior equipe do campeonato. Já a minha entrada pré, pessoal. Como a gente não sabe a escalação do City, eu fiz aqui um criar aposta, um pouco mais na cautela, baseado em tudo que a gente viu ali na nossa análise. Eu peguei aqui, ó, mais de 0,5 gols no primeiro tempo. A gente viu que é muito forte esse índice ali para as duas equipes. Menos de 1,5 gols para o Southampton. Então, cara,
muito valor aí, o Southampton é uma equipe com um ataque horrível e vai pegar o City aí, que tem uma boa defesa e sofre poucos gols, né? E mais de 0,5 gols pro City. Cara, só o City marcar um golzinho. Então, bem na cautela aqui essa entrada aqui. E eu peguei também um underzinho 5,5, né? Eu joguei uma linha lá em cima. Isso aqui só não bateu em um jogo para cada equipe ali dos jogos ali do Southampton em casa e do City fora. Somente um jogo tivemos mais de 5 gols, né? Então, cara, acho que uma linha bem interessante para dar um up na nossa odd. Então, ficou uma odd de 1,65 e o meu placar para esse jogo 2-0 City. Tá aí, então 2-0 pro Brabo, né? Falando em Brabo, aqui que eu vou te dizer, né? Real Madrid e Villarreal. Donelis, tu que tá aí, o que que tu tem para me dizer? Cara, o Real Madrid tocou simplesmente 4, né? Pagou aí com juros e correção aí o que vinha apanhando aí o Barcelona nos últimos jogos, conseguiu essa vingança aí de tocar ali no 4-0 no Camp Nou. Então foi, cara, uma vitória muito importante para o Madrid, realmente estava precisando ganhar aí do Barcelona para tirar essa zica. E, cara, vai pegar uma moral aí. Cara, não digo nem para a Copa do Rei não é nada interessante, assim, se tratava mais pelo clássico ali, né? Mas para a própria Champions, né? Então o time vai ficar com a moral bem elevada, né? Então o Ancelotti deu folga para eles ali no outro dia. Então, cara, Madrid vai pegar uma baita moral com essa vitória. Vamos lá, vamos para esse jogo aqui. Tive o histórico de confrontos: 3 vitórias para o Madrid, uma vitória para o Vila Real e 4 empates, né? A gente vê que, cara, muitos ambos marcam, né? 6 ambos marcam e 2. E se a gente abrir mais o leque aqui nos últimos 10 jogos, tivemos 8 ambos marcam e somente esses 2 jogos não foram ambos marcam. Então, ambos marcam, vem quentíssimo nesse jogo e quem quiser aí se abraçar nesse ambas as equipes marcam. A gente vê aqui a race do Madrid, né? Nos últimos 10 jogos, a gente vê que teve alguns tropeços aqui, né? Teve 2 derrotas para o Barcelona, que até tinha comentado com vocês ali, né? 2 derrotas para o Barcelona, 2 empatezinhos, né? E 6 vitórias, sendo essas 2 últimas aqui, simplesmente um 6-0 aqui, o Benzema metendo 3 gols, e aqui um 4-0 e o Benzema metendo 3 gols também. Cara, espetáculo aí, o Benzema voltando, né? Que ele deu uma baixada, ele sofreu algumas lesões, né? E não tava no seu melhor momento na temporada, né? Então, o cara conseguiu agora, em 2 jogos aí, meter 6 gols, muito importante para ele e para a sequência da temporada do Madrid, né? E falando em sequência de temporada, tem esse joguinho aqui simplesmente contra o Chelsea, né? O Madrid que já eliminou o Chelsea na outra Champions. Então, cara, vai pegar um Chelsea aí que, cara, para mim esse aqui vai ser um jogo bem tranquilo para o Madrid, né? O Chelsea é horrível, cara. É horrível. E o Madrid com toda essa moral aí de ter vencido aí o Barça e tá num momento bem interessante. Então acredito que o Madrid passe com facilidade nesse próximo jogo. Mas pode ser que dê aquela poupada, né? Principalmente no Benzema, esses jogadores mais com idade mais elevada, né? O próprio Modric, Kroos. Então vamos ver, eu acho que o Madrid vai dar uma rodada no elenco, né? Tem uma gurizada ali que com certeza acho que joga ali, que vai ser Valverde, Rodrigo, próprio Vini Júnior. Então, cara, continua uma equipe muito forte, né? Mesmo poupando aí o pessoal com a idade mais elevada, continua com uma equipe fortíssima. Aí o Camavinga jogou muito bem o clássico, né? Então acredito também jogue também, porque, o gurizada tem que jogar, né? Vai dizer que tá cansado. E vai pegar aí o Vila Real, que ganhou 4 partidas, perdeu 4, empatou 2, então uma race bem mediana aqui da equipe do Vila Real, que conseguiu ser eliminado aqui da Europa League pelo Anderlecht. Loucura, né? Mas conseguiu ser eliminado. Então não tem muito o que inventar, né? É só jogar aí é só jogar a La Liga, que é o que tem. Mas se a gente for ver aqui na tabela de classificação, ele tá vivo aqui por uma briga
na próxima Champions, né? Apenas 4 pontos de distância do Real Sociedad. Então, cara, vencendo ali, o Sociedad tropeçando, já encosta ali. Cara, essa briga aqui para essa quarta vaga vai ficar quente aqui entre Betis, Villarreal e Sociedad. Então, vamos ver aí. Também tem muita coisa em jogo aí pro Villarreal. Talvez para se aproveitar aí, né? Vai pegar o Madrid meio misto, pensando no próximo jogo. Pode ser que se aproveite aí, quem sabe cometa o crime, né? Vamos ver no ao vivo aí. Mas se a gente for ver aqui a race das duas equipes, né? Já fica um pouco mais complicado, né? A gente vê que o Madrid não perdeu nenhuma em casa, né? Vem fazendo uma campanha muito boa como mandante, marcando muitos gols, né? Apenas 0-0 aqui contra o Sociedad. De resto, todos os jogos tivemos 2 ou mais gols. Então, cara, o Madrid em casa muito forte, né? E vários desses jogos aqui, vários não, né? Alguns desses jogos ele poupou, né? Usou um time misto por causa da Champions e conseguiu os seus resultados, né? A gente vê que o Madrid tem muitos ambos marcam, né? Caraca, um monte de ambos marcam em casa. Então, ficar ligado, hein? Ficar ligado em gols nesse confronto. A gente vê o Villarreal faz uma campanha ruim fora de casa, né? Muitas derrotas, né? Até vem de 2 vitórias seguidas, mas é uma equipe aí que vem marcando gols nos últimos jogos, né? A gente vê aqui que vem de uma sequência de 6 jogos marcando como visitante. Então, quem quiser trabalhar também golzinho do Villarreal, é interessante para esse confronto. Mais dados das duas equipes. O Madrid marcou em 8, não perdeu em 8, over 2,5 nas últimas 3. Villarreal marcou em 8, under 3,5 nas últimas 7 e over 1,5 em 8. Média de gols aqui do Madrid como mandante, pessoal. A gente vê que é uma média de 3,15, né? Uma média bem alta aqui da equipe do Madrid. De gols feitos, 2,46 e sofre poucos gols até, né? 0,69 como mandante. Já o Villarreal faz 1,07 e sofre um gol. Médiazinha de 2,07. Um pouco under a equipe do Villarreal fora de casa. 0,5 HT, 69,43%, 1,5, 92% para o Madrid e 57% para o Villarreal. Então, 2 golzinhos acaba se tornando bem interessante, principalmente pelo lado do Madrid, que a gente viu ali que somente em um jogo não tivemos 2 gols. O 2,5 também continua sendo interessante para o lado do Madrid. O Villarreal já não está tanto, né? Então, não aconselho aqui buscar mais de 2,5 gols aqui. Eu acho que um pouquinho puxado. Acho que seria até mais interessante buscar um ambos marcam do que o próprio 2,5. Para o trade, pessoal, cara, sinceramente, mesmo aí com o Madrid cabeça aí no próximo jogo, vai pegar o Villarreal que, cara, fora de casa e não é o bicho, né? Não é o bicho. Então, cara, se vier com essa gurizada que eu comentei aí, não poupar tanto, né? Só dar uma poupada nos mais velhos. Vejo valor, sim, buscar esse back ao Madrid, quase a 1,60. Mas é aquela coisa, a gente tem que sempre ficar ligado que o Madrid é um back diferente de se buscar, pessoal. A gente viu no jogo aí contra o Barcelona, aí ele começou meio morto ali, né? Barcelona melhor. E no segundo tempo atropelaram, né? Eu trabalho back no primeiro tempo, então aí se não me der o padrão aí, o Madrid gosta muito de pressionar um pouco, respirar, jogar no contra-ataque. Então, se não me der o padrão, fico de fora. Mas é o que eu vou tentar buscar. Essa vitória do Madrid esse backzinho ao Madrid no primeiro tempo aqui no trade é a minha ideia para se trabalhar nesse jogo. Já a minha entrada pré, pessoal. O que eu vou buscar aqui? A gente viu ali que o Madrid, apesar de marcar muitos gols ali em casa, né? Foram poucos jogos que ele ganhou de goleada. O Villarreal, poucos jogos ele sofreu uma goleada assim fora de casa, né? Então aí, como o Madrid provavelmente vai com esse time misto, eu peguei aqui um handicap mais 3 para o Villarreal, handicap europeu. Então pode perder por até 2 gols de diferença e mais de 1,5 gols na partida. E um under 14,5 cantos, que eu vi ali também, olhei no histórico, e, cara, não tem saído muitos cantos para os jogos do Madrid, principalmente, e para os jogos do Villarreal também não. Deu uma oddzinha de 1,62 e o meu placar para esse jogo 2-1 Madrid.
Tá, então 2-1 Madrid é o palpite do Dornelles. Vamos agora para a final do Gauchão, Campeonato Gaúcho, Grêmio, do nosso amigo Dornelles aí contra o Caxias. Tá contigo aí, Dornelles. Vamos lá. A gente vê aqui o histórico de confrontos, né? Dos últimos 10 jogos, 3 vitórias do Caxias, 5 vitórias do Grêmio, 2 empatezinhos. E a gente vê aqui tudo, cara, tudo magro aqui, né? 2-1, 2-1, 2-0, 2-1. E as próprias vitórias do Caxias também, 2-1, 1-0, 2-0. A gente vê que, cara, historicamente, apesar do Grêmio sempre ter um investimento muito maior que o Caxias, né? Tem um time também bem melhor. Sempre são confrontos parelhos, né? E jogos duros aí contra a equipe de Caxias do Sul. A gente vê a race das duas equipes. O Grêmio aí com 3 empates, uma derrota e 6 vitórias na race, né? Uma race boazinha, né? Perdeu apenas aqui na semifinal do Gauchão para a equipe do Ipiranga, né? Depois conseguiu reverter em casa e ganhar nos pênaltis. E já o Caxias com uma race com 6 empates e 4 vitórias, né? Então a gente vê que o Caxias tá invicto na race, né? Não tá perdendo, mas também tá com uma dificuldade de ganhar, né? Muitos ambos marcam aqui nos jogos do Caxias, né? Oito jogos foram ambos marcam. E o Caxias jogou aqui com a dupla Grenal as últimas 3 partidas aqui, marcou gols em todos os jogos, né? A gente vê que foram 3-1-1 e não perdeu, né? Nas últimas 3 aí, contra adversários bem mais fortes. Então o Caxias tá muito bem, né? Tá muito bem treinado. E aqui nesse último jogo aqui, foi com um jogador a menos no início do segundo tempo, conseguiu segurar a equipe do Grêmio ali, segurou esse empate jogando em casa, mesmo com um jogador a menos. Claro que tomou pressão ali, mas a gente vê que é uma equipe muito, muito bem treinada, né? E bem dedicada taticamente, né? Conseguiu parar a equipe do Grêmio. E querendo ou não, tá muito vivo, né? Vai agora para o próximo jogo, aí, no caso, para a final agora. E, cara, o empate ali vai para os pênaltis, então ninguém tem vantagem, né? A única vantagem seria que o Grêmio vai jogar em casa agora. Então conseguiu levar aí esse bom resultado aí para a final agora, a equipe do Caxias. A gente vê na primeira fase aqui, o Grêmio fez uma boa primeira fase, né? Foi vencendo todo mundo aí, e esses 2 empates aqui, o Grêmio jogou com um time reserva, né? Então, esses 2 empatezinhos que o Grêmio teve foi com a equipe. Cara, esse jogo aqui, na real, foi quase terceiro reserva, né? Esse aqui foi equipe reserva, esse aqui foi uma equipe bem, bem alternativa mesmo. Depois aqui conseguiu eliminar a equipe do Erechim. Já o Caxias perdeu para o Grêmio no primeiro jogo, né? Depois aqui uma campanha invicta, né? Fez uma campanha muito boa. Jogou com o Internacional também na primeira fase ali, conseguiu um empatezinho lá no Beira-Rio. Então, cara, a equipe do Caxias aí muito bem, né? Jogou várias vezes contra a dupla aí e marcou gols em todos os jogos, né? Então, a gente vê que são duas equipes que fazem muitos gols, né? Fazem, levam, a gente vê que são sempre jogos movimentados. Mais dados das duas equipes. O Grêmio não perdeu em 9, marcou em 8, under 13,5 nas últimas 7. Over 1,5 em 8. Só não foi over 1,5 naquelas duas ali que jogou com a equipe reserva ali que eu mostrei para vocês. Já o Caxias marcou nas últimas 10, não perdeu nas últimas 10. Então, pô, o Caxias vem marcando gols em todos os jogos e não perdeu nos últimos 10, como a gente mostrou. Concedeu em 8, under 2,5 nas últimas 4 e over 1,5 em 9. Aqui a gente vê a média de gols, né? O Grêmio como mandante tem uma média de gols feitos de 2,67, né? Uma média muito boa como mandante. O Caxias, um gol como visitante, uma média de gols feitos. E sofridos, o Grêmio sofre poucos gols quando joga em casa, 0,50. O Caxias também não sofre muitos, 0,83. Grêmio com uma média de 3,17 e o Caxias 1,83. O 0,5 HT 50% e 67. 1,5, 83% e 67%. Já, do meu ponto de vista, bem interessante, né? Esse 1,5, 83% e 67%. O 2,5 do Grêmio tá bom, mas do Caxias baixíssimo, né? O Caxias tem muitos empates em 1-1, então que acaba batendo o 1,5, mas não bate o 2,5, né? Então,
ficar um pouco ruim pro lado do Caxias, mas pro lado do Grêmio, a gente viu ali o Grêmio em casa, realmente tem saído muitos gols ali, muitas vezes esse 2,5, né? O under 3,5, bem forte, né, para esse confronto. Te vi aqui, mas como se trata de uma final, né? A partir do momento que uma equipe marcar um gol, a outra equipe vai ser obrigada a se expor, né? Não tem o que fazer, o empate vai para os pênaltis, aí ninguém também quer ficar levando para loteria, né? Então, apesar de no último as duas equipes ter passado nos pênaltis, né, na semifinal, né? A gente sabe que pênalti só é bom para quem não tá torcendo, né? Para para quem tá de fora aí, porque para o torcedor pênalti é muito ruim. Pro trade, pessoal, o que que eu venho trabalhar nesse jogo? Cara, sinceramente, eu não concordo com essa odd aqui de 1,31 para a equipe do Grêmio. A gente vê que o Caxias vem fazendo uma campanha excelente, né? Só perdeu um jogo e foi um jogo suado que perdeu para o Grêmio ali. Então, cara, eu não concordo, não concordo, né? Mas trabalhar também um lei a equipe do Grêmio como mandante que venceu todos os jogos em casa é complicado, né? Então, cara, aqui no Net Odds eu vou ficar de fora porque, cara, não concordo com essa odd, mas também se expor num lei a equipe do Grêmio precisando vencer, o estádio vai estar cheio, daí também é complicado, né? Complicado. Mas eu acho que não vale o risco se expor nesse back aqui, é 1,30 aqui, isso aqui é, pô, mesma odd que o City, então aqui, infelizmente, fica de fora. Se fosse 1,70, 1,60, talvez, assim, até daria para se expor. Mas, cara, 1,30 aqui é loucura, pessoal. Então, cara, ficar aqui, tentar olhar aqui um 2,5, quem sabe, né? A gente viu ali que as equipes aí tem um 1,5 bem forte. Então, caso saia um gol, se expor nesse 2,5, né? Porque a outra equipe vai ter que se expor, vai ter que se jogar. E caso ele, o jogo se arraste um pouco ali, mas a gente veja que o jogo está quente ali, as duas equipes atacando, né? O Caxias também conseguindo, não só se defendendo, né? Se o Caxias sair para o jogo também, tentar ir bater a odd do e-mail, esperar a odd do e-mail bater e pegar uma oddzinha interessante a 2, que seja. Se não, aí, sair no gol cedo, se expor nesse 2,5 mesmo. É a minha ideia para esse jogo aqui. Match odds eu não concordo, então fico de fora. Já a minha entrada pré, pessoal. Cara, eu peguei aqui o que tem valor, né? Pô, deram mod de 1,30 pro Grêmio, aí mod de 9 pro Caxias. Não tem muito o que inventar aqui. Peguei um handicap europeu mais 3 pro Caxias, então pode tomar até 2 gols de diferença e mais de 1,5 gols. Oddzinha de 1,85 e o meu placar para esse jogo 2-1 Grêmio. Tá aí, então, 2-1 Grêmio é o palpite do Dornelles. Fechou então, sabadão, 10 jogos, 10 análises, 10 entradas para vocês. Então, cara, gostou do vídeo aí? Dá aquela moral para nós, deixa aquele like, te inscreve no canal aí se não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho, né? Para não perder nenhum vídeo nosso aí todo dia. Fechou, galera? A dica top de hoje é o brabo. É o brabo quem? É o brabo quem? É o Brabo, é o Caxias. Ah, mas é o Brabo, tá bem, né? Fez uma campanha muito boa. Cara, muito valor esse handicap positivo aí pro Caxias. Um handicap mais 3 aí. A gente viu ali que no histórico não tem essa, nenhuma linha da Red no histórico ali, do caso desse handicap pro Caxias. Então, cara, muito valor aí na final do campeonato. Mais de 1,5 gols, 1,85. É a dica top. Um abraço para todo mundo.